Sejam bem-vindos a mais uma edição do Summit Cidades Podcast, o podcast do Summit Cidades, que é um evento que reúne a FEPESE, o SIGA e o Sim Catarina. Então, hoje vamos conversar aqui com o Gil, que é diretor do Consórcio de Inovação na Gestão Pública, o SIGA, e também com o André, que é do Sim Catarina, o executivo do Consórcio Interfederativo de Santa Catarina, Sim Catarina. Tá correto? É isso? Então, sejam bem-vindos. Hoje a conversa é com vocês. Vamos falar dos consórcios públicos, da atuação de vocês também, claro, do Summit Cidades, nosso evento que será realizado em junho. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, e uma satisfação estar falando desse tema que é o consórcio, né, André? Que a gente atua já há mais de 20 anos cada um aí nos seus consórcios. Perfeito. Então, vamos começar, né? Vou perguntar aqui primeiro para o Gil em relação ao SIGA. Como é que é a atuação do consórcio público? Nesse caso, o consórcio na inovação. Como é que funciona a atuação do SIGA? Eu acho que é importante comentar, Michele, primeiro a questão que o consórcio ele é um consórcio de direito público. Então, Perfeito. Existe uma legislação específica para isso, que é a 11.107, então, para o público que vai nos assistir. E esses consórcios têm uma característica de construir serviços de forma coletiva. Existem vários tipos de consórcio e o SIGA se destaca nesse momento. Ele nasceu como informática para resolver problemas, contratações relacionadas ao tema informática, que era de 16 anos atrás, e agora ele vem para uma nova jornada que é a inovação. Utilizou a mesma letra, é bom por isso, né? Não precisou mudar a sigla. Justamente para que a gente possa vir ao encontro de uma nova demanda das cidades, que são a inovação, cidades inteligentes. Então, hoje nós estamos mais focados também nesses serviços, ou levar soluções de forma facilitada e simplificada para as cidades se tornarem mais inteligentes. Perfeito. E André, e no caso do Sim Catarina, como é que funciona? Quando o consórcio foi criado? Quanto tempo que você atua também lá no consórcio público? Então, o Sim Catarina também é um consórcio público, né? Hoje Sim. formado por 273 municípios catarinenses. Estamos há 14 anos atuando na gestão pública, na administração pública, com foco principalmente contratações públicas, licitações, que é uma das grandes dificuldades da administração pública municipal. Fazer o processo, a parte burocrática, ainda mais agora com uma nova lei de licitações, o consórcio vem contribuindo diariamente, porque nós sabemos que sem licitação é impossível fazer qualquer tipo de política pública. Então, de fato, a principal atividade é uma central de compras, né? E nos últimos 14 anos ele tem se destacado nisso, mas junto temos outras soluções também de planejamento de cidades, manutenções, iluminação pública, eficiência energética. Então, bem interessante ter soluções disponíveis aos municípios, né? Resumidamente, pelo entendimento, o trabalho que vocês desenvolvem com consórcios é um facilitador. A gente pode definir dessa maneira em relação aos municípios, porque vocês já têm todo o conhecimento, sabem, né, conhecem bem o Estado e sabem como é que funciona esses trâmites, né? Nós temos eleições a cada 4 anos, então, assim, teremos esse ano. Com essas mudanças ali no setor público, vocês têm todo o caminho, digamos assim, o trâmite. Seria isso, né? Essa seria uma definição mais simples? Pode ser, uma das definições, sim, que é Sim. levar a necessidade à demanda. Então, geralmente existe um mercado que quer ofertar algo ou aquilo for desenvolvido. Mas, além da facilidade, a contratação em escala, ela ajuda a reduzir custos. Então, sim, Perfeito. levar a solução ao objetivo final, porque se não resolver um problema, mesmo que gratuitamente as prefeituras acabam não utilizando, porque eu tenho que resolver alguma coisa efetivamente. Mas a aquisição em escala também representa grandes fluxos de redução econômica. E para as pessoas que pretendem trabalhar com serviço público, pode ser uma boa oportunidade de não ter que negociar individualmente. No caso do SIGA, além de Santa Catarina, nós atendemos outros 17 municípios em 17 estados. Então, imagina que alguém que consiga estabelecer ou alcançar esse mercado, ele acaba não tendo que participar de negociações individualmente, ou seja, de processos licitatórios. Então, isso representa uma agilidade. E no ano eleitoral, isso é interessante porque a prefeitura não tem que repetir o seu processo de contratação, uma vez que o consórcio tenha havido esse processo, né, que é a parte mais especializada, inclusive, do Sim Catarina com a central de compras. A continuidade da política pública, né, João, é extremamente importante. Independente até de mudança, a gente vê muita rotatividade na administração pública, e às vezes não é nem razão da eleição, Sim. né? Muda Às vezes secretários, muda muda os secretário, agentes, exatamente. exato.
E isso acaba, assim, atrasando algumas políticas. E quando o consórcio atua, porque nós temos que partir do princípio que o consórcio é o próprio município. Ele está atuando de maneira descentralizada. O que ele quer dizer? É um braço dele, é uma extensão. Então, justamente porque somos de direito público, o município está atuando através do consórcio e dando essa continuidade à política pública, gerando economia de dinheiro. Isso está Sim. claríssimo, Você tá? imagina, né? Racionalidade. Um mesmo município, aliás, né, no consórcio, vários municípios precisariam de um mesmo produto, de um mesmo serviço. Então, assim, ele, né, funciona como uma conta, às vezes, maior, consegue com menos custo, menos tempo também, acredito. A né? economia do esforço, porque veja o Sim. esforço repetitivo, que talvez as pessoas não coloquem tanto no custo, quanto custa a hora, né, desse agente público estar trabalhando, quanto custa os processos, os sistemas, tudo que está envolvido um processo licitatório, que quando eu faço isso centralizado, eu tenho toda essa economia. Então, isso é muito mais racional, sim, e atende muito mais a população, né? E da parte de serviços, isso causa um outro resultado que é justamente a continuidade. Por exemplo, as plataformas que o SIGA detém, por exemplo, de processos eletrônicos, publicação oficial, elas perduram ao longo do tempo. E como elas aglutinam um grande volume de cidades, hoje, por exemplo, o nosso Diário Oficial é utilizado por mais de 700 instituições. Então, a gente concentra 5 milhões de publicações e que vão estar lá disponíveis, independente do governo, mas também para a sociedade. Então, É possível fazer esse acompanhamento, então, o né? Sim Catarina é o nosso maior publicador hoje em volume de escalas pelos municípios que ele atende, junto com grandes cidades, mas onde é que a sociedade encontra as informações? Como é um único local, ou seja, o cidadão consegue também acessar todas as informações, o órgão de controle consegue verificar num único ponto, então tem vantagens para a prefeitura, que é o nosso foco de atendimento, mas tanto a sociedade, órgãos de controle, todo mundo acaba se beneficiando pela escala, enfim. E como funciona? Bom, o Sim Catarina já está com 273 dos nossos 295. Mas o município que ainda não está associado, como é que ele faz para esse contato com vocês, assim? Então, hoje qualquer município do estado pode fazer parte do Sim Catarina, assim como todos já fazem parte do SIGA, né? SIGA. Nós estamos buscando isso. E aí, claro, por ser um consórcio, criar uma estrutura, ele depende de passar uma lei na Câmara. Todos os consórcios. Claro. Aprovando esse projeto de lei na Câmara, a partir desse momento ele começa a fazer parte, então, do consórcio, né? Perfeito. E, bom, vocês conhecem, né, bem os municípios aqui de Santa Catarina e apesar de sermos um estado pequeno, né, numa questão territorial, 1,1%, mas é um estado muito diversificado, né? Então, a gente tem ali, na questão tanto econômica, questão de relevo, mas é um estado que acaba, é um quebra-cabeça que se completa, digamos assim, né? E aí eu pergunto, em relação ao Summit Cidades, né? A gente tem um evento que busca isso, discutir quais são os principais entraves à população e vocês como parceiros, né, o SIGA, o Sim Catarina, como é que surgiu essa ideia aí junto com, né, com a FEPESE, que também é parceira do Summit, e tantos outros atores envolvidos, né, em fazer um evento para discutir as necessidades dos municípios? Isso iniciou quando existiam já eventos ou só de cidades inteligentes ou eventos só de prefeituras, por exemplo, então alguns congressos. E na época os prefeitos alertavam assim, olha, já está na hora de os consórcios terem um evento de cidades inteligentes. E de fato foi uma conversa informal que a gente encontrou outros atores, incluindo a FEPES, assim, olha, vamos fazer um evento e juntar todo mundo para fazer o evento. E aí que une a academia, que traga as empresas. E a partir daí, ao invés de fazerem eventos separados, nós firmamos essa parceria com a FEPES em prol de criar um evento voltado para cidades inteligentes. Porque, além do público e da academia, um pouco mais representado pela FEPES, onde é que estão as soluções? Essas soluções ou estão em projetos de pesquisa, onde entra a academia, ou estão no mercado, onde entra a parceria da CAT. São difíceis de contratar, onde entrou inicialmente a parceria com a AB, agora representado também aqui no Licita Sim. Então, foi um processo de aglutinação que continua sendo criado, né? Veio eventos tributários, outros parceiros estão se somando. Então, ele surgiu da ideia de, sim, como achar um evento que realmente trouxesse as soluções para as cidades. Onde nós não somos detentores do evento, nós vamos para aprender no evento, para conhecer. Então, mas surgiu assim, de uma conversa de eventos que eram criados separadamente e depois se desenrolou aí na história dessas edições que a gente está chegando. Sim, nessa próxima, né, estamos indo para a 4ª edição, Sim Catarina
ele, né, tomou essa frente agora com Licita Sim. Sim. Né? A gente ainda vai conversar mais para frente em outros, né, Vamos, em outro vamos. podcast sobre como vai funcionar especificamente ali, né, o palco do Licita Sim. Mas essa ideia realmente ela é uma continuidade, então, do evento que nós já tivemos, das parcerias anteriores. Sem dúvida. Veja que tudo que nós estamos falando, né, Gil, ele decorre realmente de um sistema colaborativo. E essa colaboração público com público, privado, isso incentivado agora pela nova lei de licitações, porque assim, ó, se você observar, todos têm o mesmo objetivo, né? Atender o cidadão, atender as pessoas, cuidar das pessoas, melhorar as cidades. Então, acaba que tudo isso realmente vem num formato colaborativo em prol das pessoas. E com isso, né, o Sim Catarina vai fazer o Licita Sim, que é o nosso congresso de licitações, para discutir essa nova lei de licitações, um congresso todo voltado para instituições, no sentido que quem vai palestrar, quem vai trazer as suas experiências são instituições, o próprio Tribunal de Contas, Estado de Santa Catarina, Assembleia Legislativa, a União com a sua central de compras também, Ministério Público, Polícia Civil, enfim, diversas entidades que vão falar das suas experiências para o agente público mesmo, né, para as empresas, porque eu sempre costumo dizer, Gil, o pessoal fala muito agente público, licitação, é que sem as empresas, se eu não tiver quem contratar, se não tiver quem participe, não adianta fazer licitação. Então, isso também é voltado para as empresas, para esse público que vão ver uma oportunidade. Eu acredito também ali, empresa, a gente tem, né, no Summit Cidades também ali as universidades, a academia, a sociedade também, porque acaba sendo uma maneira de, né, de prestar contas, digamos assim, né, de mostrar também o trabalho que vem sendo feito, né, que vocês vêm desenvolvendo. E é importante, Michele, sempre destacar que os consórcios até têm esse território, mas os nossos donos são as prefeituras. Nós trabalhamos para isso, que tem o prol da sociedade. Funcionam para ambos nesse caso, então, né? assim, a gente busca também no Summit ser esse o facilitador, né? Uma das oportunidades que o próprio protagonismo da cidade vem é com boas práticas, então o sucesso de compartilhar a experiência. Foi criado um banco de boas práticas permanente, que inclusive não é para a pessoa vir só no Summit, é para ficar como a melhoria da cidade vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente foi criando essas experiências e os palcos representam esse momento de encontro, de criar conhecimento, de oportunidade, de participação. Então, é isso que a gente vem trazer, lembrando de outros atores importantes, que são as micro-regiões, associações de municípios, os consórcios locais, que são as federações, e uma participação nacional, que, na verdade, hoje o Summit Cidades já recebe protagonismo no Brasil todo. Então, essa troca de experiência já não é mais uma troca de experiência só de Santa Catarina, embora a nossa raiz, a nossa essência está aqui no estado, mas é um evento nacional. E aí eu pergunto para vocês, os dois trabalham há anos no setor, têm muita experiência. Como vocês avaliam, assim, o desenvolvimento das cidades? Bom, nesse caso, especificamente em relação a Santa Catarina, a gente vai falar, né, daqui, né, em função do Sim Catarina, mas se o Gil quiser trazer também as experiências, né, de outros municípios, mas nesse período, assim, né, a gente teve essa transformação aí, no caso SIGA de informática para inovação, mas as cidades têm evoluído, têm avançado nesse sentido, assim, com ferramentas inovadoras para um melhor funcionamento, ou a gente ainda está um pouco distante do ideal? Vai lá, Gil, pode começar. Nós tivemos um momento muito crítico da sociedade humana, que foi a pandemia. Sim. Então, para o ponto de vista tecnológico, a pandemia acelerou muitos processos. Disruptou home office, videoconferência, assinatura digital. Podcast. Boa, essa foi ótima. E, ao mesmo tempo, mas como que tem sido a vida das pessoas? Como que isso melhorou ou não a vida das pessoas? Então, a gente também criou problemas novos durante esse período, mas a gente vê uma sociedade e uma administração pública e um setor empresarial ávido pela inovação. A questão é como, na expressão que você usar, como que a gente junta esse Lego e faz toda essa disponibilidade tecnológica que nunca a humanidade viveu na história, com todos esses recursos que as cidades, as legislações teriam para fazer, e onde que a gente coloca todo mundo, como fazer encontrar. Então, sim, há um progresso nas cidades, um mercado todo aberto ainda de evolução e que tem crescido rápido, digitalização, informatização, mas principalmente a preocupação com a vida das pessoas. Sim.
E precisamos aqui, né, Gil, dizer que os consórcios públicos nessa, independente sim, Catarina, SIG, tem diversos consórcios no estado e fora do estado, inclusive, contribuírem muito e vem contribuindo muito com isso dito pelos próprios municípios, tá? Hoje os consórcios têm assumido esse papel de realmente contribuir com esse desenvolvimento das cidades, das pessoas, dos processos, trazer essa economia, mas sim também trazer soluções que individualmente, né? Individualmente o município jamais conseguiria fazer. E aí quando eles se unem em forma de uma associação, porque os consórcios também são uma associação, acaba gerando e possibilitando tudo isso às pessoas, né? Justamente por estarem juntos, por estarem, né, nessa união. E aí, né, eu tenho que valorizar parceria SIG e Sim Catarina, sempre muito forte. Nossos municípios são os mesmos, mas nós trabalhamos muito em cooperação, porque nós não temos por que um puxar para um lado e outro para o outro, nós temos a mesma força, né? E aí juntos, então, somos mais fortes ainda, né? Seguindo o mesmo princípio do município se consorciar. Então, a nossa cooperação, colaboração vem de muito tempo e tem contribuído muito. Os únicos beneficiários são sempre os municípios e a população, pode ter certeza. Eu acredito que o que conta muito também é que, assim, Santa Catarina, nós temos 295 municípios, mais de 80% deles são pequenos municípios, com menos de 10 mil habitantes. Então, o trabalho que vocês desenvolvem, ele aproxima, na verdade, né? Então, a gente vê que, às vezes, para um município menor conseguir atingir aquela solução parece algo tão distante e, né, com esse apoio, com essa cooperação, torna-se mais fácil, digamos assim, né? Não vou usar a palavra facilitador, mas Não, assim, mas- o acesso, ele é possível. É possível. E tem uma Possível. questão interessante, porque não adianta só a grande cidade resolver o problema. Problemas de bacias hidrográficas, problemas de resíduo, problema de pessoas com áreas de vulnerabilidade, não adianta resolver a capital ou só a Às cidade maior. vezes a mobilidade, Eu né, preciso são resolver vários. a região. Exato. E nós nascemos dessa essência de cooperação do Estado de Santa Catarina. Então, inclusive, os votos, né, pequenos municípios ou grandes municípios, têm um voto na nossa Assembleia. Sim. Então, assim, existe sempre uma colaboração do grande em apoiar o pequeno, digamos assim, como tamanho de cidade, mas existe muito o espírito do pequeno ajudar o grande ou a região dele de ser uma unidade. Então, de certa forma, o nosso trabalho é muito facilitado pelo espírito de colaboração de Santa Catarina, que é de associativismo, de sentar na mesma mesa. Então, é só seguir, só administrar. Que bacana. Sem E aí eu vou perguntar para vocês, então, assim, e quais são os desafios? Porque por mais que a gente saiba que o trabalho tem avançado, né, que vocês acompanham esse dia a dia, né, dos municípios, ainda temos aí alguns desafios aí que precisam ser alavancados, que precisam ser ultrapassados? Temos sim, tá? Muito a evoluir, já fizemos muito, mas ainda temos muito a evoluir, tem muita coisa para fazer. Na administração pública, então, todo dia aparecem coisas novas, tá? Hoje, né, volto, insisto, a nova lei de licitações trouxe enormes desafios, mas principalmente, assim, o entendimento delas, as pessoas virarem a chave, entenderem que agora tem uma nova forma de contratar, tem uma nova forma de comprar, que tem que aproximar mais da própria iniciativa privada, porque tinha muita concepção que, assim, não, eu sou público, você quer, posso conversar com a empresa, porque eu posso estar causando uma fraude. Não, muito pelo contrário. Não tem como trazer nenhuma solução para a administração pública se eu não dialogar com a Sim. própria empresa, com o mercado, com as instituições. Então, tudo isso, e aí são mudanças culturais, principalmente voltada para o planejamento. Apesar de muito difícil dizer assim, o que é esse planejamento, como planejar, como Sim. fazer, mas pensar realmente as cidades, pensar as soluções e as iniciativas para atender o povo. E na parte que envolve também essa questão tanto de sistemas, informações de cidades inteligentes, a gente ainda tem uns desafios aí para o nosso público. Interoperabilidade entre as soluções, continuidade dos serviços, são desafios e alguns deles vamos ter palcos bem interessantes de apresentar soluções, modelos onde isso já está em funcionamento lá no Summit. Então, assim, é importante que existem recursos e ações, mas que elas precisam ser perduradas ao longo do tempo. Então, hoje a gente precisa vencer, além da dificuldade de contratar, então, de passar o processo licitatório, ter isso planejado, como que eu faço que as diversas soluções que eu estou contratando para uma cidade inteligente, elas vão se conectar de fato e vão produzir um resultado
voltado àquele cidadão, a transparência, dados abertos. Nós somos um dos melhores estados nisso, mas ainda há um empoderamento, há espaço, sim, para que a gente continue evoluindo essa temática junto às cidades. O Gil já respondeu, porque eu ia falar exatamente isso, né? Teremos esses 3 dias aí de Summit, que, né, são 3 palcos principais, mas temos mais, né, diversas atividades, mais de 10 atividades acontecendo. Então, assim, serão 3 dias para aprender, para ter essa troca, e principalmente, né, para a gente falar desses desafios, né? Então, essa troca, ela é fundamental para que, às vezes, o problema de um já foi, né, um problema anterior de outro município, já tem uma solução que pode ser adaptada, enfim, né? É isso. Eu tenho comentado que essa conexão é muito legal, né? Poder público, iniciativa Sim. privada, academia, todos reunidos para solucionar os problemas, conhecer as práticas, cara. Quem já foi, vive isso, e quem não foi, tem que participar, porque realmente é diferente. É mesmo. Então, assim, felizmente o nosso papo tá chegando ao fim, né? Aqui, a conversa aqui é rápida, né? Teremos depois, claro, 3 dias aí de Summit para a gente conversar, para reunir essas conexões. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta aí para os dois, que é uma pergunta que normalmente a gente faz aqui no podcast, né? Antes de encerrar. O que define uma cidade eficiente, uma cidade inteligente para vocês? Pode começar, Ju, Bom, você é a maior. Bom, uma análise mais pessoal é que é uma cidade que seja boa para as pessoas e que ela tenha sustentabilidade ao longo do tempo. E os recursos tecnológicos, eles são um meio para algumas coisas. Então, sempre que a gente pensa esse tema de cidade inteligente, ou um dos temas em inglês que se usa, Smart Cities e tal, assim, se realmente isso está melhorando a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, preservando os ecossistemas ambientais. Então, sempre que a gente pensa essa solução, que ela melhora a vida de alguém, a pessoa chega mais rápido no trabalho, mas também assegura alguma biodiversidade, ou eu economizo recurso, eu torno a vida de alguém mais fácil, isso é um recurso de cidade. Agora, a administração pública tem um pouco mais de responsabilidade, que ela acaba sendo uma grande indutora de como fazer essa engrenagem funcionar. E nós, como o André falou, os consórcios, eles têm um grande desafio que, na nossa visão, a gente tem muito para fazer. Então, ainda daria para fazer mais. Então, esse é que é o anseio de buscar esse encontro, ou seja, cidade melhor para as pessoas, com sustentabilidade e equilíbrio, né? É isso que eu acredito que é uma cidade inteligente, sustentável, enfim. E para você? Então, é muito nesse sentido, assim, para mim a cidade é eficiente quando ela atende a necessidade da população. Isso tem que ficar muito claro. A própria administração pública só existe para atender a necessidade da população. Eu costumo dizer muito isso, porque senão não existia sequer razão da administração existir. Então, a cidade, ela foi feita e formada por pessoas, então eu tenho que atender a necessidade da população. E tem que fazer isso de forma eficiente, com sustentabilidade, né? Mas levar os serviços públicos, dar acesso à população, dar transparência, extremamente importante. O Ju comentou as soluções que tem, os próprios diários oficiais, as publicações que fazemos, é para dar transparência às ações, para mostrar para a população aquilo que está sendo feito com o dinheiro dela. Nós não podemos esquecer que tudo isso é dinheiro público, as pessoas vivem ali e elas querem ter de volta, né, os serviços públicos que ela transferiu para a administração. Então, cidade eficiente, cidade inteligente é a cidade que atende o seu povo. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, né, pela participação de vocês. E é por isso que a gente precisa discutir aí com toda a sociedade, não só com gestores públicos, com os empresários, com a academia, com todos que estiverem presentes. E aí nós convidamos para que todos participem do Summit Cidades nos dias 24, 25 e 26 de junho. Os ingressos já estão à venda no site do summitcidades.com.br. Nós veremos lá, né, o SIGA, veremos o Sim Catarina, teremos diversas atividades e poderemos esclarecer ainda mais temas tão relevantes para a sociedade, né? Agradeço mais uma vez a participação de vocês, agradeço também a você que acompanhou até o momento e teremos mais conversa ainda para frente, para falar do Licita Sim, para falar do palco. Então, teremos outros encontros, né? E agradecemos mais uma vez. Nos vemos mais em breve. Até lá!